Sete linhas da Umbanda, a Umbanda de Oxalá. Sete linhas da Umbanda, Oxalá vai coroar. Sete linhas da Umbanda, Oxalá vai coroar. Ô coroa, coroa, sete linhas da Umbanda, Oxalá vai coroar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu quero até contar hoje um pouquinho da minha história, mas antes disso, vamos louvar o grandioso, né? Grande Oxalá. E também as forças dos orixás, como o Senhor Ogum e outros mais orixás. Mas quero saudar neste momento a Oxalá, né? Para que ele tenha misericórdia de todos nós, você, nem só na minha casa, como em todas as outras casas, de todo o Brasil, de todo o mundo, né? Que tem suas religiões, cumprimento de suas missões, que este orixá esteja sempre presente, como nós sabemos que está. Meu nome é Maria do Carmo Pereira dos Santos. Eu sou do dia 2 de maio de 1945. E quero falar um pouquinho da minha jornada espiritual, da minha caminhada, do início, da minha história em si. Eu tive uns problemas de saúde quando ainda criança, né? Isso começou com 7 anos e com mais uns 7 anos, 8 anos, foi uma grande luta dos meus pais para procurar recurso, procurando por todo lado recurso na medicina, procurando com rezador, também curandeiros. E assim foi uma grande luta. Aqui em Montes Claros tinha muito poucos terreiros, não tinha, acho que eu não conhecia nenhum terreiro que tocava tambor, a gente não conhecia. Mas pode ser que já havia algum. Só que nesta procura foi só mesmo com o rezador. Até que então tive que voltar para o médico de novo, para a medicina, e uma certa médica orientou, através de carta, né, porque não foi aqui em Montes Claros, foi em Belo Horizonte, e orientou para meus pais, através de carta, que teria que buscar o recurso espiritual para que eu pudesse ser tratada, porque o meu caso era espiritualidade. Mas os meus pais ignoravam totalmente, porque eles não conheciam, eram católicos e não tinham conhecimento da missão religiosa, de religiosidade, de espiritismo. Então, foi a luta, né? Ainda mais um ano, levou mais um ano, assim, sem eles aceitarem. Mas as crises que eu tinha eram muito severas, e me podou de estudar, de ser uma pessoa feliz, de curtir, talvez, né, uma vida normal na infância e até adolescente, porque continuou muito essa história. E nesse caso, quando a situação foi piorando muito, então uma tia, que também já é falecida, me levou em certo lugar e não deu certo também. Fez todo o tratamento, gastou, não teve jeito. Aí falaram do meu padrinho Zé Fernandes, que foi onde eu me curei, onde eu tive condições de conhecer que o meu caso era mediunidade. E assim meus pais
sem aceitar muito, mas aí eu fui levada pelos meus pais até lá e conversou com esse zelador, que é José Fernandes Guimarães, o Baba Lorixá de Montes Claros, respeitadíssimo na época, embora não tinha terreiro. Trabalhava no centro de Umbanda branca, Umbanda de mesa, o Centro Nossa Senhora do Rosário. Então, lá eu ia para as consultas, às vezes dos passes, e até que fui atendida na mesa, né, pelo o meu padrinho, que ele dava consultas particulares, e assim foi pago essa consulta particular. E ele, então, disse para meus pais que eu precisava mesmo era de fazer um tratamento, porque o meu caso era da espiritualidade, tinha que me desenvolver. Para isso, foi uma loucura. Meus pais, aí é que ficaram mesmo contra e tal, mas acabaram aceitando, porque era o único recurso para que eu pudesse ser tratada. E lá eu fiquei por 2 anos, morando na casa dele, porque eu era muito criança, né? Eu tinha 13 anos de idade. E naquela época, hoje não, as mocinhas já de rapaz de 13 anos já são pessoas conhecedoras de algo, têm muito conhecimento, né? Mas antes a gente era muito tolinha, até com 15 anos a gente era muito tolo. E eu, então, aquela menina, né, que tinha vergonha de tudo, tinha medo de tudo, não tinha estudado e não tinha um desenvolvimento normal, né, como todas os adolescentes, crianças e adolescentes. E então, lá eu fiquei. Chorei muito, lembro disso, chorei muito, porque ia ficar longe de meus pais, da minha família, para eu tratar. Era em Montes Claros, mas para mim era como se fosse outra cidade. Eu não tinha nem conhecimento do que ia acontecer comigo. Mas dentro de um tempo determinado, eu fui me adaptando e os trabalhos foram surgindo, né? Vários e muitos trabalhos foram feitos. Após isso, eu fui para o desenvolvimento. Né? Isso, quando fui para o desenvolvimento, eu já tinha passado por todos os trabalhos de limpeza e outros mais trabalhos de fundamento na casa do meu padrinho. E naquela época, eu digo padrinho, porque ele era o zelador, mas naquela época a Umbanda não tinha, não era pai nem mãe de santo, era padrinho de santo, madrinha de santo. E assim foi a minha jornada e minha caminhada, minha história continuou. E chegando no desenvolvimento, fui desenvolvendo bem rápido, aquilo já tinha cessado, aqueles problemas de saúde, e eu fui conhecendo bem a turma, meus irmãos, e que eram muitos respeitadores, todas entre as mulheres e os homens do local, tinha jovem e pessoas mais idosas, e assim foi. E eu era a caçula da casa, muitas vezes não participava, tocava uma linha de Exu, né? Batia a linha de Quimbanda, considerada a linha de Exu. Eu não podia participar, esse dia eu não participaria, porque realmente eu era menor. Naquela época, eu acho que não podia, e lá é as normas também. Menores não frequentavam a casa. E eu, então, fui por tratamento e continuei no desenvolvimento interno. E até que, com 2 anos e meio, 3 anos,
ele ganhou um terreno, né? O meu padrinho ganhou um terreno e ele construiu a aldeia, né? O terreiro de Umbanda, dos filhos de Pai Gonzaga. E ali foi que nós demos de tudo. Eu já estava mocinha, bem desenvolvida, e graças a Deus deu tudo certo. A construção da casa, a casa muito linda, e demorou um pouco para construir, mas a gente não parou de trabalhar e não parava de ir para lá trabalhar braçalmente, e foi um tempo muito gostoso. Para mim foi maravilhoso. Nessa época eu não pensava em namorar, eu não tive, né, aquela adolescência de gostar de alguém. Para mim era todos meus irmãos, e às vezes era até, talvez, né, cobiçada por alguém, mas o respeito era muito grande. Então ninguém falava nada e também não me despertava para esse assunto. E até então fomos para lá e aí seguimos o desenvolvimento, que já era aqui o desenvolvimento, né? E os toques passaram a ter toques, atabaques, ter orgães. E aí formou o grupo, né? CAD, que é a mãe pequena, fiscal, e essa coisa toda. E meu padrinho, ele era muito entusiasmado com a Umbanda, com tudo que ele fazia, porque ele era formidável, ele. Então, ele viajava muito e trazia muitas pessoas, passou a trazer bastante pessoas para a nossa casa lá. Então, o dia de festa, ele era filho de Oxum, e ele, então, nas festas, então, trazia 10, 15 dias antes, pessoa de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas de Belo Horizonte que ele conheceu, assim como Joãozinho da Gomeia, né, o pai Joãozinho, Gitadê, pai Gitadê também de São Paulo, e João de Ogum, né, e outros mais, Décio, Pécio, né? Esse povo era um povo que fica na minha lembrança sempre, mesmo porque foram as pessoas que ali entusiasmaram em fazer jogo de orixá. Até então ninguém se despertava para saber, meu orixá é isso, meu orixá é aquilo. Eles despertaram isso no grupo da casa e meu padrinho aceitou que eles jogassem. E então descobriram os orixás, né? Se é verdade ou não, não sei também, mas eu sei que cada médium, conheço da Umbanda, sim, que o médium tem um monte de orixá que ele tem uma afinidade, que caminha, que, né, pede a misericórdia. E a cabeça só pode confirmar esse orixá após ir para um apoti para raspar o santo no roncó, né? E então, disso, a gente foi bem orientado na época, mas ele deu, né? Foi jogando os orixás das pessoas, enquanto a minha pessoa, como eu era muito pequena, racrítica por causa do meu problema, demorei a desenvolver o corpo, né? O corpo de moça. Foi bem difícil para desenvolver, foi depois, mais tarde. Então, ele falava, essa menina, Fernando, me dá essa menina para mim. Ô, Fernando, você não vai cuidar dessa menina, deixa eu levar essa menina para mim, Fernando. E ele falava, eu tinha um medo que ele me entregasse mesmo para as pessoas, né? Ainda tinha aquele medo, né? Passava por aquilo. Mas aquilo, ele falou, não posso, essa menina é minha, o pai me deu, nos deu para cuidar. E não posso te dar. Essa menina não achou, foi achada na rua, não. Essa menina tem pai, tem mãe, tem família. Eu lembro disso muito, muito, muito. E eu tenho muito a agradecer a meu padrinho, né, que me deu com aquele esforço, com a luz divina,
que ele carregava, né, com aquela força espiritual, e a luz de Pai Gonzaga também, né, aquela energia forte que o Pai Gonzaga tratava todos nós. Esse Pai Luiz Gonzaga, então, me tratava como uma criança constantemente, me cuidou muito e, portanto, foi assim a minha vida espiritual, até que, com 16 anos, eu já estava dirigindo a sessão interna de passe, né? Nessa época, até surgiu muitos ciúmes entre nosso povo, porque desde sempre, né? Ciúmes gira dentro do terreiro. E eu era muito nova para isso, mas ele, com a presença dele, é claro, e ele sentava e já falava na hora, né? Por exemplo, do Carmo, vai abrir a sessão de hoje. E aquilo brilhava porque eu tinha muita boa vontade, muito amor, eu estava muito agradecida pelo tratamento e tudo eu fazia com muito amor. E com isso eu fui evoluindo. Então, nesta época, com 14 anos eu ainda era muito menina. E o desenvolvimento continua, porque desenvolvimento é para a vida toda. Você nasce, né? Cresce, morre, desenvolvendo em tudo na vida. E o desenvolvimento espiritual, mais que nunca, é isso. Quanto mais você sabe, mais você não sabe nada. Mas foi maravilhoso, porque quando eu me incorporei pela primeira vez com o meu guia espiritual, eu já tinha uma história do meu sofrimento de saúde o, com o pai boiadeiro, né? Então, o pai Manuel Gentil Boiadeiro, é o nome do meu boiadeiro. E esse boiadeiro já me mostrava bastante coisa na roça, quando a gente ia, né, assim, fazer qualquer coisa no nosso sítio, lá onde a gente tinha nossa casa. Tinha muitas coisas que me chamavam muita atenção. Eu via muitas pessoas que não eram do convívio da nossa casa. E muitas vezes aquela sensação que eu tinha, o boiadeiro, que era meu protetor, segundo do meu tratamento deu isso. Eu não tenho certeza de tudo, né? Porque isso é o zelador que conta, eu simplesmente conto esta história que eu ouvi dele. Então, o boiadeiro entrava como defesa. Então, eu tenho como protetor de frente boiadeiro, né? O boiadeiro, meu pai Manuel Gentil Boiadeiro. Então, teve que fazer um trabalho bastante também complicado lá, porque na linha da casa do meu padrinho, era Preto Velho que entrava de frente como guia protetor de frente. E então teve que afastar um pouco, né, o Gentil para que o pai Felipe entrasse. E aí que o pai Felipe entrou, o pai Felipe de Luanda. É meu Preto Velho até hoje, a mesma coisa, nunca mudou nada. E simples, humilde, bondoso, maravilhoso, meu velhinho. Então, e assim foram, né, continuando com o desenvolvimento e outras entidades foram manifestando, né? Assim como a linha de Quimbanda, né? A linha de Cosme e Damião, e outras mais entidades, né? O Caboclo Irajá, que é um guerreiro que me acompanha, o Caboclo Pele Vermelha, que é guia espiritual, que já me ajudou muito também nos trabalhos de consulta, e lá foi. Então,
fui me desenvolvendo, o tempo também foi passando, me casei, tive 4 filhos e logo, logo também, com o tempo, eu perdi meu padrinho. Né? Meu último filho nasceu, eu perdi meu padrinho. Então, hoje faz mais ou menos 44 anos, 45 anos, mais ou menos, que o meu padrinho faleceu. Quando ele morreu, foi-se embora, então eu fiquei com o povo dele, que eu já trabalhava lá na nossa casa, eu já dirigia sessões, assim, continuei dirigindo sessões, aí já era terreiro, né? Já tocava com aqueles médiuns da casa. Às vezes ele viajava, eu falava, vou viajar, você toma conta da casa e tal. E eu então continuava fazendo as sessões, os trabalhos, os toques. E assim foi que ele logo faleceu. E com o falecimento dele, aqueles médiuns que já tinham costume comigo, então reunimos para construir a minha casa, né? A nossa casa, uma casa para que a gente pudesse, porque lá, embora com ele não tinha história nenhuma, mas ficou para a família, né? Era de herdeiros, tinha que entrar em partilhas. Então, nós achamos melhor ter uma casa para nós. Então, fundamos essa casa. Compramos o terreno, adquirimos o terreno, né? E fomos, então, aqui, quando a gente procurava terreno, uma pessoa de lá, que era José Antônio, esse seu José Antônio, ele doou o terreno para a gente, e aí a gente reunimos, né? Não era mais muita gente, porque alguns deles já não queriam, já não estava mais frequentando. Lá também não ia ficar comigo, é lógico. E então foi que a gente formou essa casa aqui, fomos construir a casa aqui. Me lembro muito de uma época que a gente estava em construção aqui e era uma eleição, candidatura de Dr. Humberto Soto, né? Prefeito da época agora. Então, acho que foi as primeiras campanhas, que ele era muito novo, ele era novo, já as primeiras campanhas dele, e Lia, a senhora, sua esposa, né, fez campanha aqui dentro da nossa casa, a gente trabalhou nessa época, né, para Humberto Soto. E então a gente veio lutando. A gente nunca foi beneficiada, tanto não foi beneficiada com a política, mas tudo que tem aqui fomos nós, do nosso suor, que construímos toda a casa do Pai Felipe. Com a ajuda, né, a Casa Grande Senzala do Pai Felipe, foi o título do registro da nossa casa, né? Quando foi fundado aqui, foi em 1977, foi fundada a nossa casa. E daí para cá, foi trabalhando muita dificuldade para colocar a casa em ordem, né? E para isso tivemos que fazer bastante trabalhos, assim, trabalhos até assim de renda beneficente, né? Uma rendazinha e tudo entre o grupo. Depois disso, fomos trabalhar com a ideia de fazer algo, um projeto social, para que a casa pudesse doar, né? E assim também, não só na espiritualidade, como no material também, né? Para a comunidade, que era pior naquela época aqui, nesse lugar, porque aqui era um lugar, uma periferia,
Hoje, graças a Deus, é um bairro muito bom, mas antes moravam pessoas muito carentes, como eu mesmo, mas bastante sofrido pessoal, né? Muita criança e tal. Então a gente começou a fazer, fizemos campanha de cesta básica, fizemos campanha de doação de roupa, fizemos campanha de brinquedos no Natal, né? Depois eu trabalhei com leite natura, eu não lembro bem a data, mas e nem a época política, qual foi o político que trouxe para Montes Claros, junto à prefeitura, né? Eu consegui cadastrar, fazer um cadastro lá e trazer para cá também o leite natura. Eram 150 famílias que pegavam aqui os tickets para pegar o leite para as suas crianças, né? Enquanto durou, eu trabalhei dentro dessa situação aqui junto ao pessoal. Isso foi muito bom, nós conseguimos ajudar muita gente, né? E sempre quando posso, estou pronta assim para estar ajudando alguém numa receita, comida na porta, e aí muitas coisas, né, que a pessoa pede e tudo. Eu, graças a Deus, eu sempre gostei de ajudar pela casa e por mim mesmo. E, e assim vamos seguindo, né? Hoje nós não estamos trabalhando com nada de doação, porque a situação também foi ficando bem complicada para todo mundo, né? Então, hoje nós não estamos trabalhando com nenhum projeto social. Também cheguei na idade, né? A nossa casa, pensa bem, foi fundada em 1977, ela hoje está com 40, parece 47 anos, não sei. E eu tenho 67 anos de missão espiritual. Eu estou muito cansada, né? Aí a gente vai e cansa também, né? Então, já está no tempo da gente ir pensando muito bem, né? Em trabalhar menos, para que a gente possa entregar a missão, não é? Com aquele coração cheio de gratidão e felicidade por ter cumprido o tempo. E eu acho que tudo tem, como sempre eu digo isso, tudo tem que ter começo, meio e fim. Ainda estamos tocando, nossa casa funciona, né? Funciona até muito pouco, né? Mas funciona, está em ativa ainda. Não sei, só Deus, os orixás e os nossos guias protetores, ao Pai Felipe e os demais espíritos da nossa casa, que irá decidir, né, como será da agora para frente a nossa casa. Mas até então, presente momento, está tudo em paz, estamos seguindo e vamos levando, vamos que vamos. Né? Eu tenho muitos filhos de santo que são maravilhosos, entre todos não posso dizer que esse é melhor, aquele é pior, não existe. Todos eles têm a sua participação, todos são obedientes, disciplinados. Graças a Deus eu não tenho filho indisciplinado, sempre obedeceu às normas de nossa casa, sempre obedeceu e teve muito carinho por mim, né? Assim como toda a vida eu também sei como dar carinho a meus filhos. Para mim aqui não tem filho ruim, todos eles são maravilhosos. Eu falo isso de todo o meu coração, com a pura verdade, a nosso grandioso Deus presente e aos meus guias protetores. Eu amo meus filhos de santo. E sei que eles me amam também. Até aqueles que, porventura nada, a verdade, saíram, afastaram, porque casaram, o marido não gosta, a esposa não gosta, foi às vezes para outra religião, ou às vezes
até a mesma religião, mas sem frequentar, né, amando a espiritualidade, mas sem frequentar por, né, às vezes um assunto que não vem ao caso, mas que às vezes tem discordância, né, dentro do cônjuge, né, da união, e a gente entende isso perfeitamente. São pessoas também que precisam mudar de cidade, porque vai trabalhar, né, encontra trabalho mais conveniente, e assim é toda casa, né, tem isso, mas ainda assim continuamos em contatos constantes e ainda aquela crença e aquela confiança que a nossa casa ainda faz por todos, assim como eu tenho certeza que faz mesmo. E eles confiam e eu também. E assim foi assim a minha tarefa espiritual aqui na Terra, e está sendo, estou caminhando, mas até agora, né, nessa idade, na realidade, foi essa minha caminhada, né? Muito feliz, agradecendo a Deus por tudo, os orixás, esse mestre superior, né, a Jesus, por ter me guiado até aqui e poder dar algo para aqueles que precisaram e que precisam e que batem à minha porta e que eu tenha condições de atender. E assim vou encerrando aqui, né? Com esses agradecimentos, uma gratidão imensa que eu tenho, né? Uma gratidão a nosso grandioso Deus e a todos, né? E a todos aqueles que são meus amigos, que são meus parentes, né? Que me deram força, né? De um modo diferenciado, mas que me deram força para que eu pudesse chegar até aqui. Que Deus abençoe todos e que minha mãe Obá, né? Traduzindo na Umbanda pela minha mãe Assã, que toma conta de todos nós. Somos todos irmãos. E glória a Deus nas santas alturas e paz na terra, os homens de boa vontade. Que Jesus me abençoe e abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.